Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, eu cumprimento primeiro o professor Haroldo Arruda Júnior, pela ordem. Pela ordem. Bom dia, Lúcio Soares, bom dia ao nosso jornalista esplendoroso Paulo Coelho. Paulinho? Esplendoroso. Obrigado pelo esplendoroso aí. Mas... O Paulo está sempre de bom humor, sempre uma boa companhia. E um excelente dia a você, sexta-feira, né? Vamos embora. Bom dia, Paulo Coelho. Opa, como não? Depois desse elogio, chamou de esplendoroso. Eu costumo falar a palavra esplendoroso ou esplendorosa, porque de fato é o que eu sempre desejo para as pessoas, né? Que isso, na acepção da palavra, faça efeito na vida de cada um. Então, um esplendoroso dia para você que nos assiste, né? E está assistindo já nessa manhã de sexta-feira, sua linda. E bom dia também aí, Lúcio Soares, o isonômico. Isonômico. E também a você, Haroldo, como eu já disse, e a todos que nos veem, que nos assistem a essa hora da manhã. Bom, e a gente começa aqui. Bom, seguinte, não temos notícias muito boas nessa edição de hoje. Infelizmente. Não temos notícias muito boas, mas nós vamos começar aqui o seguinte, com uma notícia, vou usar esse adjetivo, com uma notícia esplendorosa, Paulo Coelho. Não, mas essa boa demais. Começar a cobrar royalties. Mas boa demais. Essa palavra tem um sentido positivo muito bom. Boa demais. E agora é o seguinte, forte. Me espelhei no que o Paulo Coelho falou, olha, eu costumo usar essa expressão, porque é o seguinte, porque isso daí pode influir na vida das pessoas muito bem, né? Muito. É a positividade. Vem de esplendor. Bom, Isso. E a notícia esplendorosa é a seguinte, o Cuiabá meteu um chocolate no Guarani de 4 a 0. 4 a 0. Nós vamos mostrar os gols aqui daqui a pouco, né? Agora é o seguinte, eu não vi o quarto gol, eu vi os 3 primeiros, né? Não vi o último gol do Cuiabá. Agora é o seguinte, o segundo gol do Cuiabá, gol do Cuiabá é o que o pessoal, os narradores, né? Os esportistas, os profissionais aí do futebol costumam dizer, olha, foi uma pintura. Né? Gol de placa. Não digo que seria um gol de placa, mas uma pintura, um gol belíssimo, né? Eu não vi. A gente vai mostrar os gols aqui durante a Notícia de Frente desta sexta-feira, né? Então essa aí é a primeira notícia, é a notícia boa, né? Dessa sexta-feira. E aí eu vou destacar aqui, inicialmente agora, uma outra informação sobre esse debate, né, essa polêmica que estava havendo aí sobre o retorno ou não das aulas presenciais. E aí já tem uma decisão, né, de que, em função do avanço da Covid, está suspensa a volta das aulas presenciais aqui em Mato Grosso. Essa informação está aqui, ó, na capa do jornal A Gazeta de hoje, né? É a principal manchete do jornal A Gazeta desta sexta-feira, né? E aí eu vou dar um pouquinho mais de detalhes aqui dessa informação. O retorno presencial de alunos e professores às salas de aula da Rede Estadual de Ensino em Mato Grosso, previsto para o dia 8 de fevereiro, não deve acontecer. A data será mantida apenas para a volta das atividades online, enquanto o sistema presencial será suspenso devido ao aumento dos casos da Covid-19 nos últimos dias. O adiamento das aulas presenciais deve ser anunciado hoje pelo governador Mauro Mendes. Nas últimas semanas, profissionais da educação já se mostraram contrários ao retorno das aulas presenciais. Sobre essa última informação aqui, o presidente do Sintep, inclusive, né, o Valdeir Pereira, numa entrevista ao Jornal do Meio-Dia durante essa semana, ele falou, olha, o que estava combinado aí é o seguinte, não dá para ter o retorno
das aulas presenciais, mesmo no sistema híbrido, né? O sistema híbrido é aquele que vai metade dos alunos de cada sala de aula, né? Mantendo lá as regras de biossegurança, distanciamento, utilização de máscara, né? Utilização de álcool gel, mas ele colocou o seguinte, olha, enquanto não tiver a vacinação, é muito arriscado voltar com as aulas presenciais. Essa daí foi a posição aí anunciada pelo Sintep, colocando inclusive, olha, se o governo insistir nesse retorno das aulas presenciais, não se descarta, inclusive, a realização aí de uma greve geral. Essa foi a posição do Sintep, mas essa decisão aqui, que está praticamente aí tomada pelo governo de Mato Grosso, não é? É a mais coerente e a mais sensata. Né? Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte, o vírus só contamina na escola? Não, né? Tudo bem. Certo? Mas não, é sensata. Também na escola. Eu estou só levantando a questão pelo seguinte, porque eu já havia dito a semana passada que quem deve balizar essa decisão, sobretudo, é um laudo técnico, né? E é com base em laudo técnico que o secretário Gilberto Figueiredo, de forma prudencial, tomou essa decisão aí com a entidade, com as categorias ligadas à área da educação. Não estão errados, não estão corretos, porque os índices têm aumentado, o índice de ocupação de TIs tem aumentado de forma exponencial, sem dúvida alguma. A expectativa, infelizmente, é ruim com relação exatamente à contaminação da Covid-19, até final de janeiro, começo de fevereiro, né? Mas a pergunta que fica no ar é exatamente essa, por que é que se fecha a escola e não se fecha shopping center? Porque as crianças estão... é um caos, sem dúvida alguma, né, para a economia, é um colapso econômico, é mais desemprego, é mais fome, é mais miséria, né? Mas existe uma incoerência nesse processo todo, porque, veja bem, a criança que não está na escola está no shopping. Ela está no shopping com seus grupos de adolescentes, circulando para um lado, circulando para o outro, quer dizer, vai para casa do mesmo jeito. Você tem festas clandestinas que continuam acontecendo, você tem uma série de outras ocorrências. Aliás, esse é o meu tema de destaque de hoje. Isso. Lá adiante eu vou estar também discorrendo sobre um dos pontos será esse aí da questão da volta às aulas. Da volta às aulas. Da volta às aulas e essa questão da idade e tudo, enfim. E o seguinte, aí tem essa daqui, o que nós falamos aqui é sobre a rede pública, não é isso? E aí do outro lado, mesmo com a pandemia em alta, as escolas particulares exigem a volta às aulas aqui em Cuiabá. É a posição do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso, que representa a rede privada de ensino em Cuiabá, apresentou na manhã desta quinta-feira um plano que prevê a volta das aulas no dia 1º de fevereiro, de forma híbrida, que inclui aulas presenciais e online. No entanto, uma resposta por parte da Prefeitura da capital, concordando ou não com a data da modalidade escolhida pelos estabelecimentos privados, não será repassada neste momento. Eu vou só destacar o que eu disse na semana passada. As escolas particulares exigem a volta das aulas presenciais, mesmo que num sistema híbrido, só que é o seguinte, eles fazem a reunião online. Bacana, mas muito bacana. É isso? E vocês querem que as crianças vão lá para a sala de aula, não é isso? Pelo menos metade dos alunos de cada sala de aula, e aí os diretores das escolas se reúnem de forma online. Aí é bacana, não é? Aí é bacana, né? E eu não quero avançar muito, porque esse daqui vai ser o destaque do Paulo Coelho, só lembrando mais um detalhe aqui. Detalhe assim, que não é detalhe coisíssima nenhuma. Como voltar às aulas presenciais em Mato Grosso depois da declaração do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. Né? Ele disse o seguinte, olha, em 15 dias não tem mais UTI em Mato Grosso. Declaração. E aí? E aí é o seguinte, aí eles querem que retornem às aulas presenciais? Essa discussão, a meu ver, neste momento, com relação à questão de retorno às aulas, ela é importante, mas não é fundamental. É inócua, porque existe uma variante nesse processo todo, que é a questão da vacina.
você tendo vacina, vacinando profissionais da área da educação, juntamente com profissionais da área da saúde, você pode muito bem fazer um novo cronograma de retorno às aulas. Porque, já bem, na medida em que você tem 2 doses que precisam ser tomadas para que a imunização seja completa, seja de Coronavac, Sinovac, seja de AstraZeneca, que está vindo aí 2 milhões de doses da Índia, você pode fazer um planejamento um pouquinho mais para frente para a questão do retorno às aulas, porque aí você vacina essa turma toda, está entendendo? Né? E de certa forma cria-se um espaço para você retornar às aulas de forma presencial. Então, neste momento, não se tem ainda absolutamente nada certo nesse sentido. E, portanto, essas reuniões, a meu ver, não tem necessidade alguma. Inclusive, fizeram uma pesquisa perguntando para os pais que tipo de modelo de aula eles gostariam que os filhos deles tivessem a partir do dia 8 de fevereiro, a data que estava prevista ao retorno às aulas. Como é que eles vão responder isso em meio a uma situação como essa? Né? O que deve balizar isso sobretudo, porque a pergunta que o pai vai fazer é o seguinte: meu filho terá segurança em sala de aula? Como é que ele vai saber se ele não tem um laudo técnico? E o laudo técnico quem deu, sobretudo, foi o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, já deixando claro. Porque o aluno do ensino público não é diferente do aluno do ensino privado. Né? Então, é exatamente esse cenário que a gente tem que ter cautela suficiente para ver e tentar resolver nos próximos 10, 15 dias. Bom, e essa daí é a situação de momento, né? Esse retorno do dia 8, ele é impraticável, a meu ver, do ponto de vista técnico de contaminação da Covid-19. Né? A partir dessa data, se realmente a vacina for chegar, como o prefeito Emanuel Pinheiro está anunciando aí a partir da semana que vem, dia 20, né? Considerando a reunião do domingo agora da Anvisa, aí muda-se tudo. Quer dizer, então a coisa pode mudar aí, em uma semana mudar absolutamente tudo, por conta da vacina. Eu vou esmiuçar isso aí mais, dar meus pitacos, né? Porque senão eu vou esvaziar todo o meu comentário aqui. Mas assim, eu parcialmente concordo aí com o que vocês colocaram aí. A gente tem que fazer observação minuciosa, porque afinal de contas estamos falando aí de vidas humanas, só que também estamos falando aí de estatística e de ciência, né? Tem que considerar a ciência, não é? Cadê a turminha da ciência? Então, a própria OMS já se posicionou quanto a essa questão de volta às aulas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. E tem uma estatística nova, eu vou até adiantar alguma coisa. Tem uma estatística aí que ela não foi concluída ainda, ela é parcial, cujo número eu vou trazer daqui a pouco aqui no meu comentário. Bom, então você já deu aí a manchete do seu comentário, do seu destaque de hoje. Professor Haroldo, qual vai ser o seu destaque de hoje? O meu destaque foi o destaque de todos os sites e vem incomodando, de certa forma, né? O Brasil todo, porque é uma preocupação, são irmãos brasileiros que estão morrendo lá no estado do Amazonas, né? Por conta de um segundo colapso na saúde, uma fila com 500 pessoas aguardando leito de UTI com falta de oxigênio. Estão morrendo e não se tem assistência do governo federal em tempo, pelo menos. Nesses 2, 3 dias daqui para frente, até chegar o oxigênio, até chegar tudo, é um período extremamente crítico. E eu vou discorrer sobre isso e vou também colocar na discussão os fatores que levaram a esse cenário de colapso na saúde lá em Manaus, né? Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E claro que vou fazer a minha análise também com relação a essa situação. Esse é o meu destaque. Bom, então, para continuar dentro desse assunto, Haroldo e Paulo, o ministro da Saúde disse a prefeitos que a vacinação da Covid-19 irá começar na próxima quarta-feira, dia 20. E agora a gente acompanha aí os detalhes dessa reportagem. Ainda há dificuldades. A Anvisa informou hoje que o Butantan e a Fiocruz ainda precisam apresentar documentos. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, que participou da reunião com o ministro da Saúde, afirmou que um novo atraso no voo que vai buscar as doses da vacina de Oxford, na Índia, também pode alterar a data inicial da campanha. Embora tenha sido mencionado a data do dia 20, às 10 da manhã, essa data está pendente desses 2 fatores, né? Da logística de voo e da aprovação
da Anvisa. Segundo o presidente da Frente dos Prefeitos, 5 milhões de brasileiros serão vacinados neste primeiro momento, de acordo com explicações dadas pelo Ministério da Saúde. 2 milhões receberão a primeira dose da vacina de Oxford. Outros 3 milhões de pessoas receberão 2 doses da vacina do Butantan. A primeira na semana que vem e a segunda 21 dias depois. A vacina da AstraZeneca, ela será aplicada uma única dose. Ela tem necessidade de 2 doses, mas a segunda dose é daqui a 3 meses. Os prefeitos poderão receber a vacina da AstraZeneca e aplicar todas as vacinas que receberem, porque daqui a 3 meses nós já vamos ter outras remessas da AstraZeneca para fazer a segunda dose. Coronavac, as prefeituras receberão as doses, mas, por exemplo, se receber 1.000 doses, vai aplicar 500, guardar as outras 500, um exemplo, porque daí, depois de 21 dias, terá que aplicar a segunda dose. A partida do avião que vai a Mumbai buscar os 2 milhões de doses estava prevista para hoje, mas foi adiada para amanhã. A mudança ocorreu devido a questões logísticas internacionais. À tarde, a aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, e passa a noite em Recife. O retorno só deve ocorrer no domingo, mas a data ainda não está confirmada. A carga de vacinas pesa 15 toneladas. Donizete afirmou ainda que todas as cidades que se manifestaram confirmaram ter condições de realizar a vacinação e que, caso algum município não tenha seringas, receberá os insumos até quarta-feira. O Ministério da Saúde informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina não teriam seringas e agulhas para iniciar a campanha de vacinação contra o coronavírus. Os estados afirmaram que o Ministério errou ao comunicar a defasagem ao Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que as secretarias estaduais de saúde divulguem informações sobre os estoques em até 5 dias. Bom, então está aí, né, a informação aí de que o Ministério da Saúde acabou enviando lá ao Supremo Tribunal Federal informações equivocadas, né, sobre o estoque aí de seringas e agulhas de 7 estados do país, né? Sim. E aí a expectativa agora, como você falou aí, porque o governo federal, o ministro da Saúde já disse o seguinte: olha, se houver lá autorização, né, a liberação da vacina pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no próximo domingo, existem condições de começar a vacinação na próxima quarta-feira. Agora, ontem eu entrevistei no Jornal do Meio-Dia o deputado Paulo Araújo, do PP, né? E aí é o seguinte, se não houver equívoco nessa informação, me parece que são, nesse primeiro momento, 8 milhões de vacinas. Isso. É isso? São 8 milhões de vacinas. 2 milhões lá da Índia, né? E 6 milhões aqui do Instituto Butantan. Isso. Bom, o planejamento aí, o plano de vacinação que o governo federal anunciou é de que essas vacinas serão distribuídas de forma proporcional aos estados e aos municípios. Ok? Ok. Bom, nós temos o quê? Mais de 200 milhões de habitantes? 207. 207 milhões de habitantes. Então, a equação é a seguinte: distribuindo-se essas vacinas de maneira proporcional, primeiro irão ter direito a tomar a vacina os profissionais de saúde e os grupos de risco, é isso? Isso. Está programado isso. Tem uma escala, não é isso? A pergunta é a seguinte: vai ter vacina para todos os profissionais de saúde e para todos aqueles que estão dentro do grupo de risco? Parece que não. Não. E aí o seguinte: quem é que vai definir a prioridade dentro da prioridade? Não sei. Haroldo Arruda tem mais prioridade que Lúcio ou vice-versa? Não. Aí essa acho que vai ser uma é uma questão de... Porque com esse número de vacinas, de isso idade, vai ser sabia? proporcional. Por exemplo, cidades aí com 2, 3, 4 mil habitantes correm um risco aí, e isso deve se confirmar, de receber 20, 30 vacinas. E aí? Quem é que vai ser vacinado? Acho que vai ser uma questão de idade. Essa informação aí, o ministro Pazuello disse ontem, que foi ontem, quinta, né? Quinta. Ontem, na live do presidente Bolsonaro, ele disse o seguinte, que não vai faltar para o grupo prioritário nesse começo.
Por que não vai faltar, segundo ele? Não é? Porque o país, o Brasil, tem capacidade de produzir. Por exemplo, tem só uma fabricante, em uma semana, 5 milhões de doses, né? E aí, com isso, pelos cálculos do governo federal, do Ministério da Saúde, essa questão está respondida, que, segundo o governo, não vai faltar. E aí entra também nesses grupos de risco, aí entram os idosos acima de 60 anos. Índios, idosos, o pessoal da área da saúde, do front, né, o pessoal da linha de frente. Então, segundo o Pazuello, isso está planejado e que não vai faltar devido à capacidade de produção que o país tem. Não, mas que num primeiro momento... No começo mesmo. Não, nesse primeiro momento aqui são 8 milhões. Quando é que teremos mais oferta de vacinas? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. Aí é o seguinte, já que a gente está falando aqui dessa questão da vacina, vamos acompanhar aí, o Paulo até fez uma referência aqui, vamos acompanhar aí um trecho aí dessa live do presidente Jair Bolsonaro, tendo ao lado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ver aí. As pessoas são vacinadas e terão um critério. Pessoal de saúde, idoso, índio, vai ter um critério ali para priorizar. E deixar bem claro, a vacina será de graça, obviamente, e, no que depender de nós, voluntária. Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Você não quer tomar? Não tome. É um direito teu. Afinal de contas, é algo emergencial. Não temos comprovação. Se fosse um remédio que não fizesse mal comprovadamente, não tivesse efeito colateral, nem assim eu como presidente da República, tenho certeza você também, ia obrigar a tomar aquele medicamento. Quem dirá algo emergencial que não foi devidamente comprovado ainda? Alguém pode dizer a eficácia da vacina? Você tomou a vacina hoje, vamos supor que ela funcione. Por quanto tempo você ficará imune ao vírus? Quantos meses ou anos? Ninguém sabe. Isso aí vai ser descoberto ainda. Você vê que ele ficou até sem graça, né? Bom, Mas é uma discussão antiga isso, viu, Haroldo? Porque assim, nós já conversamos sobre isso aqui, essa questão da obrigatoriedade ou não, né? Da imposição de tomar a vacina. Porque assim, há o que diz o Código Civil brasileiro, mas também há o que diz a Constituição Federal. O que diz o Código? Que ninguém é obrigado a submeter a medicação, medicamentos, de forma obrigatória, ninguém deve fazê-lo à luz do Código Civil brasileiro. Entretanto, contudo, todavia, a nossa Constituição, eu não lembro o artigo, depois eu vou verificar para trazer aqui, diz que, do ponto de vista da coletividade, sim, aí, e se trata de uma situação coletiva, né, há esse instrumento que pode obrigar aí as pessoas a tomarem a vacina. O presidente está falando aí à luz do que compreende do Código Civil e de uma outra interpretação que tem sobre a Constituição Federal. E esse é um assunto que vai causar polêmica. Eu comungo desta opinião de que ninguém é obrigado, a não ser que e aí alguém vai falar aqui, mas é óbvio que sim, só depois de confirmada a comprovação científica. Se vier o aval da dona Anvisa, segurança e eficácia, aí sim, porque estamos num momento de colapso. E aí sim eu concordo que as pessoas, mesmo assim, a liberdade, a pessoa tem que ter essa liberdade. Isso também prevê na Constituição, que aí eu vejo essa dubiedade aí. Só que quando se trata de saúde pública em caso de colapso, tem esse adendo aí, esse artigo que diz da coletividade que sim, pode se submeter as pessoas aí à obrigação, Paulo, de tomar a vacina. Agora é o seguinte, só fazer uma colocação antes da sua intervenção, professor. É preciso de ter responsabilidade. Né? Isso não pode faltar. Ninguém pode ser irresponsável e ficar pregando para quê? Olha, não precisa tomar vacina, entendeu? Tudo bem, a pessoa não é obrigada, pode ser de forma voluntária, tudo bem. Agora o seguinte, para um dirigente, né, para um governante, né, que está no mais alto posto da hierarquia política brasileira, ele poderia falar o seguinte, olha,
ninguém é obrigado a tomar. Mas era importante que você tomasse, porque tendo lá a autorização da Anvisa, a liberação, você vai ficar protegido. Você vai proteger os seus familiares, os seus amigos, seus filhos, seus parentes, seus colegas de trabalho. Pegar um exemplo aqui, no caso aí que é a polêmica, né? Fica aí essa briga para ver quem que é o pai da vacina, se é o Bolsonaro, se é o Dória. Vou pegar o caso da Coronavac, 50,38% de eficácia geral, 78% nos casos moderados e 100% nos casos graves. Aí é o seguinte, se for liberado lá pela Anvisa, esse 50,38% de eficácia geral, a pessoa, mesmo que contraiu o vírus, ela não vai progredir para um caso moderado, não vai progredir para um caso grave, não vai ser hospitalizado, né? Não vai precisar de UTI. Então é o seguinte, aí de outro lado o governo fala, olha, nós temos que retomar a economia. Então é o seguinte, a vacina é o caminho para isso, Eu vou citar aqui, porque é o seguinte, ninguém com responsabilidade tem o direito de fazer pregação contra a vacina. Tem o direito de tentar fazer a cabeça das pessoas para que não tomem a vacina. Vou citar 3 exemplos próximos aqui da gente. Todos nós aqui conhecemos. Teve uma repórter nossa aqui, a Luciana Gavilha, que ela foi hospitalizada com 50% ou 60% do pulmão comprometido. Alexandre Mota, né? Passou muito mal, esteve à beira da morte, Foi salvo porque a providência divina iluminou a equipe médica. Isso. E tivemos um óbito, perdemos um colega de trabalho, Odílio Martins. Estou dizendo tudo isso para concluir o seguinte: se tivesse a vacina, não teriam ido para a UTI, e não teríamos perdido um colega de trabalho. Olha, a história que eu estou contando aqui, ela se encaixa no cotidiano de milhares de famílias. Então é por isso que eu estou dizendo, olha, um dirigente, um governante, ele tem que ter responsabilidade com os seus governados. Como nós aqui, as pessoas mandam um WhatsApp aqui falando, olha, eu ligo aí e tal, assisto vocês para poder me orientar. Então é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos aqui, né? A missão do jornalista tem que ter todo esse cuidado com o que nós falamos, para que nós não orientemos mal as pessoas, porque além de informar, nós somos formadores de opinião e não temos o direito de ser irresponsáveis, né? De pregar coisas que contrariam e que vão contra os interesses da sociedade. Agora, eu não posso falar alguma coisa. O próximo agora é o Haroldo. Eu não posso. Você me boicotou aqui. Não boicotei, não. É que você já colocou, Paulo, fez a colocação. Não, pode falar. A conversa vai. Não, tudo bem. O Haroldo fala e depois você. Tudo bem, não tem problema. Estamos à disposição. Só com relação à fala do presidente Jair Bolsonaro, é o seguinte: até 2 meses atrás, logo no começo do mês de dezembro, ele foi muito pressionado com relação à vacina. E ele saiu em defesa da Anvisa, assim, de forma brutal, dizendo o seguinte, olha, tem que passar pela Anvisa, como é que querem vacina sem passar pela Anvisa, defendendo a Anvisa, né? E como deve defender mesmo, porque é uma instituição reconhecida internacionalmente, com grandes cientistas, grandes profissionais, né? E está na mão dela a liberação domingo agora, da Sinovac, para que realmente, e da AstraZeneca, para que possa ser aplicada em nosso país. Mas agora, num discurso como esse, ele simplesmente descredencia a própria Anvisa, a qual ele, de certa forma, defendeu, né, no começo de dezembro, justamente porque ainda não tinha a vacina. Esse tipo de discurso não é positivo, né? Você precisa valorar, de certa forma, né, valorizar, credenciar, né,
dar força para uma instituição tão importante como essa, que é a Anvisa. Não pode descredenciá-la. Tudo bem, se você não quer tomar vacina, não tem problema algum, é um direito seu. Mas nenhuma droga que vai desde a aspirina, né, ao melhorar o infantil, a uma vacina, todo remédio não é 100% eficaz. Se fosse 100% eficaz, não teria a bula ou na bula efeitos colaterais. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Todas as vacinas têm efeitos colaterais, né? O que acontece é que essas vacinas que estão sendo liberadas, elas estão passando por um crivo científico e é preciso acreditar na ciência. O fato de nós termos uma vacina com 50,38, né, ela simplesmente tem uma baixa eficácia, mas ela evita que o sujeito vá para uma segunda ou terceira fase muito mais grave da doença. Isso é muito importante e deveria ser desvelado de forma correta e justa por parte do presidente Jair Bolsonaro. E ele não o faça, por quê? Porque essa vacina subentende-se vacina do Dória. Então, essa mistura de vacina com politicagem é muito ruim. É péssima, né? Então, tanto é que você viu que nessa entrevista, nessa fala, nessa live, o próprio Eduardo Pazuello ficou sem graça com a situação, porque ele vem de um jeito encaminhando a coisa pelo Ministério da Saúde e o presidente da República vem falando, não no sentido contrário, mas de uma forma que não ajuda em absolutamente nada. Absolutamente nada. O que nós podemos fazer agora é receber a vacina, uma vez que ela foi chancelada pela Anvisa, né? Acreditar na ciência, quem quiser tomar, tome a vacina, quem não quiser tomar, não tome, mas eu vou levantar uma questão que é para o Paulo, né? Porque ele disse a questão de eu não quero tomar, não vou tomar, e eu acho que o presidente está certo, quem quiser tomar que tome, aquela coisa toda, né? Olha, a democracia, ela se faz pela maioria. Eu vou só fazer uma pergunta para você. O interesse coletivo, ele deve ser, não é uma pergunta, é uma afirmação. O interesse coletivo, ele deve sempre sobrepor o interesse individual. O senhor concorda ou discorda desta afirmação? Eu citei agora há pouco a Constituição Federal. A Constituição Federal já prevê isso, da coletividade, se a maioria, ela deve ser tomada, ela deve ser... Agora, o que eu opino, o que eu penso e concordo com o Código Civil brasileiro, que é que a gente não tem essa obrigação de tomar. E aí, eu acho que com isso eu respondo a sua pergunta, porque a Constituição prevê isso. Sim. Tem lá a coletividade e tal e tal. O que eu sou contra, por exemplo, daqui a pouco vão aí, como já os engraçadinhos lá no Congresso, já estão querendo propor uma punição absurda, se você não tomar, deve ser preso por 10 anos, né? Lembra do Anastasia? Foi ele que, um dos, né, o ressuscitado aí, o Aécio Neves também andou entrando com a proposta nesse sentido aí, tolher os direitos civis das pessoas que não tomarem a vacina. Mas, Paulo, olha assim, o geral, ele deve sempre prevalecer no particular, né? Mais não, que a liberdade da particular. pessoa, a liberdade da pessoa deve ser mantida. Claro, não é isso? sim. Só que é o seguinte, só que ninguém tem o direito de via público ficar pregando contra a vacina, porque isso prejudica as pessoas, aqueles que querem tomar a vacina. É isso que é o seguinte. E outra coisa, quem pregar contra a vacina, por exemplo, comigo, com o jornalista Lúcio Sorge, se tiver alguém pregando contra a vacina, eu não vou difundir essa informação. Ponto. Porque eu me recuso a difundir uma informação que pode prejudicar o meu semelhante. Eu não vou fazer isso. Essa é uma responsabilidade... Mas olha, Lúcio, só um minuto. Você já está fazendo isso já está pregando já. Quando você prega que a pessoa deve tomar uma vacina sem o aval da Anvisa... Não, eu não preguei isso. Não. Você está falando eu isso. disse o seguinte, porque, olha se a só, Anvisa liberar... Não, está aí, Paulo. se você disser... Falta um argumento se você quer vir com mentiras. Se você disser que... Eu disse o seguinte. Não, mentira. Eu disse você o seguinte. afirmar que o presidente está dizendo que está pregando contra a vacina. Não, é mentira você dizer que eu não falei da Anvisa. Eu disse aqui o seguinte, se a Anvisa, o que eu disse foi isso. Se a Anvisa liberar a vacina com 50, só um minuto, com 50,38%, né, de eficácia geral, né? O que vai acontecer é o seguinte, não vai progredir para casos moderados e não vai progredir para casos graves, Isso né? é fato. Se a Anvisa liberar.
né, não vai ter hospitalização. O que eu disse foi isso. Eu não disse aqui que deve-se tomar a vacina sem a liberação da Anvisa. Aliás, isso está confirmando aqui a Verônica, que foi exatamente isso que eu disse. Então, não altere o que eu falei para poder fazer o seu discurso contra a vacina, Paulo. Não é questão de você ter dito que a Anvisa... Não é isso que eu estou dizendo. Já mudou o discurso, não, né? Já mudou. Deixa eu explicar, deixa eu molhar o bico aqui, porque senão eu não vou conseguir me fazer entender. Quando você diz de forma errada, de forma ideológica, que o presidente é contra a vacina, você está afirmando algo, já falei que não é verdadeiro, porque ele não é contra a vacina, ele é contra, única e exclusivamente, que essa vacina chegue às pessoas de forma obrigatória e principalmente sem o aval da Anvisa, ponto. Tanto que já determinou e já comprou milhões de doses de vários, inclusive dessa chinesa aí, que teve 5,38. Teve que comprar, porque senão só o João Dória ia vacinar. Ah, tá. E você compra algo que você não tem a ciência comprovando que ela vai resolver do ponto de vista da eficácia. Mas ele mandou comprar. Ele mandou comprar. Mas tem. Mas não ele tem. mandou comprar. Você está falando que 50,38% é suficiente para você chegar lá de olhos fechados Com e tomar? Paulo, Esteja à vontade, então, você e Lúcio, vamos ideologizam a discussão, na fila, entre na fila. Quem então, ideologiza a discussão aqui é você. Não. Você que porque ideologiza. olha só, se você pega... Você já pregou fake não, news aqui. Se você... Eu não faço isso. Não. Ó, em respeito ao Grupo Gazeta de Comunicação, eu não vou aqui patrocinar informações que não correspondem com a verdade. Mas o que você está falando aí, o que está falando aí, não, aí veja bem, aí você está mudando uma coisa que não tem nada a ver com o contexto. Porque o nosso grupo aqui preza pela responsabilidade, pela seriedade. Não, outra coisa. Outra coisa. Nosso grupo preza por isso. Não, eu sei disso, tanto que eu estou aqui, não é? E se eu estou aqui, eu não vim de paraquedas para cá. Exato. Então, quando alguém tenta se desviar, a gente tem que fazer o alerta. Eu preciso entender. Não, é só para entender, colocar aqui à disposição. Nós temos um minuto, a Verônica avisando ele aqui fala para não, pode concluir. Vem aqui pode concluir mais um minutinho para você concluir. Um minutinho antes do intervalo. De âncora aqui. Um minutinho antes do intervalo. Ditadura de âncora. O Lúcio, que é o presidente dessa ala ideológica aí, aliás, se tivesse aqui um clube do QPM, Paulo, o que é QPM? É o quanto pior, melhor. Esse presidente seria Lúcio Soares. Porque ele, além de ser a esquerda em pessoa aqui, e vem com isso se é fake news. Paulo, você me faz acusações, por exemplo, não, você me coloca mais assim, você acusações do que houve aqui. Eu não, peraí. Agora é o seguinte, não, tudo bem. Eu não vou chamar você de fascista. Não, eu não vou chamar você de fascista. Não vai porque eu não sou. Né? Agora é o seguinte, eu não sou. Não, é opinião minha, olha só, você pode não ser. Eu não estou falando do seu caráter, eu estou falando do ponto de vista ideológico. Então, Lúcio, e não eu vou falar de novo, eu falei umas 15 vezes aqui, vou falar de novo. Não é no grito que você vai devolver. Não é no grito, não. Minha voz é mais grave que a sua. Não, deixa eu devolver. Minha voz é mais grave que a sua. Não é no grito, não é bater na mesa que você vai me devolver minha ideia aqui, não. Eu penso assim... Não vou, porque você se baseia nas informações dos milicianos, das milícias digitais. Mas é o que está falando, é a sua opinião. Eu respeito, não concordo. Né? Eu vou citar de novo aqui a Evelyn Hall, que é uma cientista britânica, que dizia assim, eu respeito aí a sua forma de dizer, mas não concordo com nada que você fala. 30 segundos para eu acho que Paulo, você ideologiza a situação, porque agora o monstro é Bolsonaro. Ele não falou isso, que ele é contra a vacina. Ele quer a ciência, dizendo o seguinte, ciência chamada de Anvisa. Gente, olha só, aval da Anvisa, beleza, está comprando aí, inclusive, as vacinas aí. Agora me vem, porque o Bolsonaro é genocida, não sei o que, isso que é mal. Gente, não é isso. Quem falou em genocídio foi você, eu não falei em genocídio. Eu não falei que você Paulo, nós precisamos ir para o intervalo. Tá bom, então. Mas olha só, cada afirmação errada vai ter um... Eu não tenho esse negócio de medo de voz alta também aqui, não. A gente vai levantar também o voz. E é com a minha voz grave, que eu não tenho culpa, porque é uma dádiva divina, grita, né? que nós vamos aqui ao nosso intervalo comercial, às 6 horas e 44 minutos, e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho.